Você já sabe como ter a vida que você sempre quis? Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Gente bonita, rapaziada cheirosa, aqui é o Toco de novo e hoje eu tô para falar de um dos fatores principais de nosso pilar de sustentação do Vocentro, que é a realidade. A gente precisa entender a realidade que está à nossa volta para que a gente não crie expectativas que acabem nos frustrando ou nos gerando tristeza. A criação de expectativas, essa relação entre expectativa e realidade, é considerado um dos fatores principais para a geração de ansiedade, decepções, depressão, ao mesmo tempo que o controle delas é o fator principal para a geração de felicidade, de alegria, de como você está vivendo caminhando em direção da vida que você sempre quis. Essas expectativas, no nosso método, a gente classifica elas em 4 níveis. As expectativas que são correspondidas naturalmente, as expectativas que podem ser correspondidas, as falsas expectativas e, por último, nossos sonhos. É bem importante você entender essa relação, pois se a gente criasse uma fórmula matemática, a diferença entre a expectativa e a realidade é o que vai corresponder à nossa felicidade ou frustração. As expectativas que a gente pode corresponder fácil, eu vou dar um exemplo para vocês. Você é uma pessoa que acorda de manhã e tem uma vontade imensa de passar um café em casa para você. Você tem café, você tem um coador, você tem água, você tem um fogão e você tem o seu tempo para passar o seu café. Essa é uma expectativa correspondida, é uma expectativa fácil de ser correspondida. Qual é o problema dessa expectativa? O problema é que você ficar simplesmente nessa expectativa talvez não te faça crescer. Ah, Toco, isso é um problema? Não, não é um problema. Tem muita gente que vive feliz sem ter que alçar grandes metas, sem levar a vida com grandes emoções, mas sem dúvida essas não são expectativas que te fazem crescer, mas te fazem sim manter a vida que você tem, e se você está feliz com ela, mantenha e seja muito feliz. A segunda expectativa que a gente tem são as expectativas que podem ser correspondidas. Voltando ao exemplo do teu café, vamos pensar que em vez de você querer apenas um café passado em casa no seu dia de manhã, você quer um café premium passado em casa de manhã. Então você acorda, abre o seu armário e você não tem um café premium. Por isso você precisa frustrar a sua expectativa? Não, você tem um mercadinho na sua esquina que tem o café premium que você gosta, você tem tempo para ir até a esquina e você tem dinheiro para comprar esse café. Você vai até lá, compra esse café, volta para casa, prepara, passa esse café em casa e você conseguiu suprir a sua expectativa. Essa não foi uma expectativa que você não poderia cumprir. E veja que de alguma forma ela pode fazer você evoluir, né? Você saiu de um café que é simples para um café que é premium. Ah, mas Toco, então quer dizer que eu só evoluo se eu tomar um café premium? Como eu disse anteriormente, não. Há pessoas que são felizes com um café simples. Eu só estou exemplificando que você tem expectativas que você cria que podem ser cumpridas. O problema principal dessas expectativas é que você pode acabar confundindo coisas que são possíveis de ser realizadas com coisas impossíveis, e isso pode te gerar frustração. Então você tem que estar muito atento, tem que ligar um sinal amarelo para essas expectativas que podem ser cumpridas, para que elas não se transformem em frustração. Em compensação, essas expectativas cumpridas, elas vão lhe gerar um prazer, elas vão te gerar uma felicidade muito maior. Então é muito importante que você consiga separar o que são expectativas simples de ser realizadas das expectativas que podem vir a ser realizadas.
A coisa positiva dessas expectativas que podem ser realizadas é que elas fazem você evoluir, elas fazem você caminhar, tá? E quando você atinge esse caminho, você passa a ter uma satisfação muito maior. O terceiro tipo de expectativa, e é aonde a gente deve ligar o nosso sinal vermelho, são as falsas expectativas. São expectativas que no momento a gente não conseguirá resolver. Então vamos voltar ao nosso exemplo do café, e você acorda de manhã e pensa: nossa, como eu queria um café, que esse café fosse premium, mas que fosse um café expresso, passado em casa. Aí você pensa: bem, para o café premium eu posso ir no mercadinho da esquina. Agora, para o café expresso, eu não tenho tempo para comprar essa máquina, eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina de café especial, então eu preciso saber o que fazer para lidar com essa expectativa. Você não pode esperar nada nesse nível porque ele pode te frustrar. A partir desse momento, você tem que tomar uma decisão, que é ou você reduzir a sua expectativa para o café premium, entender que isso é uma expectativa que não possa ser realizada e principalmente entender, não esquecer, nunca esqueça a expectativa, porque se você esquece, uma hora você vai lembrar e ela vai te frustrar de novo. Então compreender essa expectativa e reduzir ela a ponto de um nível que você possa alcançá-la. Ah, mas então eu não posso ter grandes expectativas. Pode, se você compreender ela, conseguir entender ela, que isso não vai gerar frustração para você, você pode passar essa expectativa para o próximo nível, que é o nível dos sonhos. Os sonhos são expectativas, são desejos que a gente tem, que há grandes chances, pode haver grandes chances que a gente não realize eles. Mas então, Toco, para que servem esses nossos sonhos? Os sonhos são expectativas que você tem, são metas que você tem. Há um escritor que cita, ele fala da utopia, mas a gente pode tratar isso como sonhos, que diz que a utopia, e eu trago para o lado dos sonhos, são como o horizonte. Você começa a caminhar em direção dele e a cada passo que você dá, ele se afasta um pouquinho mais. E daí você se pergunta: tá, mas então para que servem os sonhos? Servem exatamente para isso, para que você siga caminhando. Então é muito importante que você consiga identificar isso. Se você quer saber como identificar as suas expectativas, como conseguir entender a sua realidade, você pode baixar o nosso e-book que está nesse link aqui embaixo. Ele é gratuito, nele você vai ter um exemplo de como controlar isso, como analisar isso através de uma planilha, de um aplicativo que eu uso profissionalmente. Tá? E você vai entender um pouco sobre esse exercício. É muito importante, como a gente fala em todo vídeo, esse processo só depende de você. Você não vai ir em direção da vida que você sempre quis se você não tiver foco e não tiver disciplina. Por isso, você baixe esse e-book, leia, faça os exercícios, porque eu te garanto que se você tiver dedicação, tiver compreensão, se esforçar para compreender a tua realidade, você vai ter dado um grande passo em direção da vida que você sempre quis. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day.